Abra sua Bíblia, abra comigo lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 10 e o versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 28, diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, eu te agradeço por esse culto, porque o Senhor já tem falado conosco desde o primeiro louvor, Deus. E nós queremos nessa noite, Pai, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para a palavra do Senhor nesse momento, Pai. Que o inimigo não roube a palavra do nosso coração, que as nossas muitas preocupações não venham sufocar a Tua palavra dentro de nós, Pai. Mas que sejamos como aquela terra boa, aquela terra fértil, Pai, onde a Tua palavra possa ser germinada, onde a Tua palavra possa brotar, gerar frutos dentro de nós, Pai. Que saiamos aqui nessa noite, Pai, transformados, avivados, Pai. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um bálsamo para derramar sobre nós, um bálsamo de cura sobre os nossos corações. A Tua presença é real neste lugar, Pai, e a Tua presença vem nos abraçando nessa noite, Pai, tocando os nossos corações, sarando as nossas feridas, Deus. E eu já te peço, Espírito Santo, flua nesse lugar com liberdade, Pai, a maneira que a Tua palavra for sendo ministrada, Pai, à medida que a Tua palavra está sendo exposta aqui nessa noite, Pai, eu te peço, vai curando a Tua igreja, vai libertando o Teu povo, vai salvando, restaurando, avivando cada coração, Pai. O Senhor tem liberdade para fazer a Tua vontade neste lugar, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, pois como uma terra seca, nós estamos sedentos para ouvir a Tua voz, Pai. O nosso coração está cheio de expectativa para aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, Senhor. Então fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Toca agora em cada coração, tirando toda a preocupação, tirando toda a ansiedade nesse momento, Espírito Santo. Que o Senhor possa entrar agora em cada interior, em cada alma que se encontra aflita, abatida, ansiosa, Pai, e que a paz que excede todo entendimento possa encher agora cada coração, possa encher agora cada vida nessa noite, Pai. Tu tens liberdade neste lugar, Pai. Nós te amamos, nós amamos a Tua palavra, Pai, e que o Senhor fique à vontade aqui no nosso meio nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Pode sentar no seu lugar. Se quiser ver em pé também, fica à vontade. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra está no meu coração, porque essa palavra é uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo esses dias. Eu já até cheguei a compartilhar, né, algumas vezes que eu tive a oportunidade. Então, eu acredito muito naquela palavra de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que fala que o Senhor nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos ser capazes de consolar aqueles que sofrem. E a Bíblia vai falar que com a consolação que nós somos consolados, nós vamos consolar outras pessoas. E enquanto eu estava meditando essa palavra, eu senti no meu coração de que Deus, nessa noite, derramaria um bálsamo sobre nós, um bálsamo de cura. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei como está teu coração aqui hoje, mas se você entrou com a tua alma amargurada aqui hoje, se você entrou aqui preocupado com alguma coisa, eu quero te dizer nessa noite que é a noite de Deus para a tua vida. Ele te encontrou no meio do caminho, Ele que te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele tem uma palavra direta para você, de consolo, de renovo, e que você saia daqui nessa noite sabendo quem você é, sabendo a importância que você tem para Deus. E essa passagem que a gente acabou de ler de Mateus capítulo 10, se você for ler lá no versículo 1, lá tem o título da mensagem, vai falar assim: Jesus envia os 12 discípulos.
Então essa passagem ela começa com o envio. Jesus ele está enviando os discípulos, mas antes ele vai dar algumas orientações. E eu acho interessante que o versículo 1, Jesus começa: eu vou enviar vocês, eu dou poder para vocês curar os enfermos, para vocês expulsar os demônios, vocês receberam autoridade, entra na cidade, e começa a ser um envio legal, um envio gostoso. Jesus está dando poder, Jesus está dando autoridade, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão fazer maravilhas no meu nome. Aí o capítulo continua, né? Continua discorrendo ali. Aí Jesus começa a falar: vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão levados para ser interrogados. Aí começa a ficar um discurso um pouco preocupante. Você estava ouvindo que vai ter poder, que vai ser curado, que vai fazer maravilhas. Isso empolga o nosso coração, né? Já pensou? Jesus fala para você: vou enviar você, você vai curar, você vai ressuscitar morto, você vai... Aí tu, opa, bora, vamos lá. Mas aí o discurso continua: mas você vai ser perseguido, você vai ser entregue, você pode ser que morra. Aí o discurso começa a ficar um pouco preocupante, porque vamos ser sinceros, se você for para uma guerra, você está numa guerra, aí o general vai convocar todo mundo, vai falar assim: nós vamos para a guerra agora, nós vamos vencer, nós vamos ir lá, vencer o nosso inimigo, vamos ferir todo mundo, vamos matar todo mundo. Aí daqui a pouco você começa a ver soldado voltando morto, ferido, sem um braço, o coração já dá um gelo, né? Fala assim: meu Deus, acho que eu não vou mais não, melhor ficar quieto aqui na minha, que é mais seguro. Porque Jesus está avisando o que iria acontecer. E Jesus começa a falar para os discípulos: vocês vão ser presos, vocês vão ser interrogados, mas não fiquem preocupados, porque no momento certo vai ser dado o que vocês devem falar. E isso que eu acho interessante nessa mensagem de Jesus, porque ele começa dando poder e autoridade para os discípulos, depois ele começa falando das dificuldades que virão no meio do caminho, mas no meio de tudo isso, ele volta para uma palavra de afirmação, uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra que ia fortalecer o coração dos discípulos. E ele começa falando no versículo que a gente começou a ler, versículo 28, não temais, pois, aqueles que matam o corpo. Ou seja, vocês podem morrer? Pode ser que sim, mas não temam, não tenham medo aqueles que podem matar o corpo. Temei antes aqueles que podem lançar o corpo e a alma no inferno. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, irmãos, de coração: do que você tem tido medo esses dias? Quais são as ameaças que têm batido na tua porta? Quais são as afrontas que você tem recebido? Será que é uma palavra? Será que é uma cena? Será que é um diagnóstico? Será que é um problema na família? Qual é a ameaça que você tem sofrido? Qual que é a guerra que você tem travado na tua vida? Jesus, a todo momento, Ele está nos enviando. Quando nós saímos aqui da igreja, nós seremos enviados para nossa casa, para o nosso trabalho, para a escola, para a faculdade. E a Bíblia fala: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E ovelha é o animal mais indefeso do mundo. Ovelha não tem nenhuma arma de ataque, a única coisa que ela faz é fugir, é correr. A ovelha não tem ataque nenhum. E o lobo pelo contrário, tem presa, tem garra, tem dente, vai morder, vai matar. E o Senhor fala: eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Mas Ele fala: não temam aquele que apenas tem poder sobre a carne. Não tema aquele que apenas tem poder no natural. Não tema aquele que apenas tem poder aqui nessa terra. Não tenha medo das ameaças, não tenha medo das afrontas, não tenha medo de quem coloca o dedo em você e quer contar os teus dias. Não tenha medo do diagnóstico que veio sobre você. Não tenha medo de alguma situação que está na tua porta te ameaçando e você está pensando que vai ser o teu fim. Não tenha medo. Jesus está falando: existe uma ameaça natural, existe uma ameaça humana, existe uma ameaça terrena, as ameaças que nós enfrentamos aqui todo dia. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. É por isso que Ele fala para mim e para você: não tem medo. É fácil não ter medo? Não é fácil, porque nós já nascemos com alguns instintos, com alguns... Eu não sei, né, o pastor aqui está estudando psicologia, não sou eu, mas nós nascemos com alguns sentimentos: alegria, tristeza, né, raiva, sim ou não? Raiva não, né? Raiva também, e medo é um deles. O medo nada mais é do que um sistema de autopreservação. Eu estou falando isso que eu estou lendo bastante para conversar com o pastor, né? Ele está se formando, né? Então eu estou me inteirando nos assuntos. Então o medo é um sistema que o nosso organismo tem, que o nosso corpo tem, de autopreservação.
Você imagina se a gente não tivesse medo de nada? Ah, se joga do prédio, pum, acabou, já morreu um. Ah, faz tal, coloca o dedo na tomada ali, eu coloco. O medo, ele preserva a nossa vida. O medo, ele faz com que, se você vê um pitbull solto lá fora, você não vai lá enfrentar o pitbull. O medo, ele preserva, o medo, ele guarda a nossa vida. O medo foi algo que o Senhor colocou dentro de nós, para a nossa própria preservação. Mas até que ponto esse medo é saudável? Até que ponto esse medo é natural, é bom para a nossa vida? O que o Senhor está falando aqui de não tema aquele que pode matar o corpo, é que muitas vezes, por causa do medo, nos paralisamos, nós ficamos parados, nós ficamos com medo, nós fugimos da situação, nós fugimos dos lugares, por causa do medo, irmãos. O medo pode aprisionar literalmente alguém dentro de casa. O medo, ele é capaz de fazer uma pessoa escrava para o resto da vida, mesmo ela sendo livre. Ela tem um medo de coisas que talvez nem vão acontecer. Eu estava vendo um estudo que fala que cerca de 97% do nosso medo não se realiza. 97% do nosso medo não se concretiza. Tem gente que tem medo do escuro, medo do claro, medo do frio, medo da morte, medo de se engasgar com remédio. Existem vários tipos de medo, fobia, existem vários. Pessoas que não podem ver uma barata, que sai correndo e fica louca. Não estou dando indireta para ninguém, gente, é só falando assim, né, para todo mundo. Então existem diversos tipos de medo. Medos que são naturais, medos que são normais, e existem aqueles medos que nos paralisam, que param a nossa fé, que param a nossa vida, que nos coloca moado, que nos coloca num canto, que quer falar para você: você não vai vencer, você não vai superar isso, você não consegue fazer aquilo. E o que o Senhor tem falado para nós? Não tema. Não tema quem tem poder apenas sobre o corpo, não tenha medo. Cara, a gente muitas vezes vivemos uma vida com medo, porque nós esquecemos dessa palavra. E essa palavra, irmãos, é poderosa, de verdade. Como o Senhor falou comigo através dessa palavra, porque quando a gente continua lendo o versículo, ele continua falando: não se vendem 2 passarinhos por um cetil, ou dependendo da tradução, fala, não se vendem 2 passarinhos por um asse, ou dependendo da tradução, fala, não se vendem 2 passarinhos por 2 moedinhas. Jesus está fazendo uma comparação aqui. Ele vai falar assim: não se vendem 2 passarinhos por um cetil. E ele continua falando: e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Olha só que interessante isso. Jesus, quando ele vai falar sobre o preço do passarinho, se você estudar o preço do passarinho, esse cetil, acer, 2 moedinhas, na época de Jesus aqui, tinha uma moeda que a gente conhece bastante, né, chamada denário. O denário, ele era uma moeda que equivalia a 1 dia de trabalho. Então, se você trabalhou 1 dia, você vai receber 1 denário. E essa moeda que Jesus trata aqui, ela era 16 vezes menor do que um denário. Então, imagina você, se 1 denário vale R$100, um acer ou um cetil vai valer R$6,25. Então, ele está falando assim, ó, não se vendem 2 passarinhos por R$6, e nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai. Jesus está falando assim: até as coisas mais insignificantes, até as coisas mais banais, mais vis, até aquelas coisas que hoje existem, amanhã não existem mais, eu estou no controle. Vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus está falando assim: você pode olhar para a terra, irmãos, e você pode ver as coisas mais simples, mais baratas, mais vis, e Jesus está falando para nós: eu tenho domínio sobre a vida do passarinho. Nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai, mesmo sendo algo tão insignificante. Quem já matou passarinho aqui? Não, brincadeira. E os passarinhos, irmãos, a gente fica olhando para os passarinhos e muitas vezes achamos que nós somos menores do que um passarinho. Nós achamos muitas vezes que nós somos menos importantes do que o passarinho. Nós achamos que Deus não está olhando para aquilo que a gente está passando. Nós estamos achando que Deus não está vendo o nosso sofrimento. Nós olhamos e falamos: poxa Deus, parece que o Senhor me esqueceu, parece que eu não sou mais filho, parece que o Senhor não me ama mais. Mas quando eu leio a Bíblia, irmãos, todas as vezes que Deus vai falar da gente, Ele fala da gente de uma forma especial. Mateus 12:12, eu acho isso interessante. Quando Jesus cura no sábado, as pessoas começam a condenar Jesus porque ele curou no sábado. E ele fala assim: qual de vocês, se o seu animal cair num buraco, numa cisterna, você não vai lá resgatar teu animal? E ele continua falando: vocês valem mais do que esses animais.
Mateus 6, quando o Senhor vai falar sobre a oração, e Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que é a vez de comer, que é a vez de vestir, e Ele vai comparar a gente com o que de novo? Com os animais. Nós somos animais também, né? E Ele vai comparar a gente com um animal, e Ele vai falar assim, olha os pássaros do céu, eles não semeiam, eles não colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Ele continua falando, olha os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas o Pai Celestial as vestem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E ele fala, vocês valem mais do que esses passarinhos que hoje existem e amanhã não existirão mais. Vocês mais valem do que esses lírios do campo que hoje estão aqui, amanhã vão ser queimados no fogo. Então o Senhor sempre traz esse paralelo, essa comparação do quanto nós valemos, do quanto nós somos importantes para Deus, irmãos. Só que as ameaças que nós vivemos, as situações da nossa vida, elas querem falar para nós que Deus não está olhando aquilo que nós estamos passando. Aquilo que nós enfrentamos muitas vezes, quer falar para nós, o diabo quer falar para nós, que Deus não está nem aí para a nossa situação, que não adianta você orar, que Deus não está ouvindo, que você já orou 1, 2, 3, 10 vezes e nada aconteceu, o milagre não veio, a porta não se abriu, a cura não aconteceu, e você começa a se sentir inferior, como se a sua vida tivesse jogada aí por aí na vida, como se ninguém estivesse te vendo, como se ninguém estivesse te olhando, como se ninguém estivesse cuidando de você, mas pelo contrário, quando eu olho a palavra de Deus, irmãos, eu vejo um Deus que Ele se interessa com aquilo que eu estou vivendo. Eu vejo um Deus que olha para a terra e fala, deixa eu olhar o meu filho Tiago, deixa eu visitar ele agora com poder, deixa eu abraçar o meu filho. Irmãos, essa palavra já é uma demonstração de amor de Deus sobre a tua vida. Se você entrou aqui nessa noite falando, Deus, eu quero saber se o Senhor realmente me ama, fala comigo. Essa é uma resposta de Deus para a tua vida, para o teu coração. Ele está vendo tudo que você está passando. Ele está vendo tudo, irmãos, não tema ameaça, não tema medo. Eu sei que muitas vezes as situações, eu sei que muitas vezes aquilo que nós passamos é maior do que nós, é mais poderoso do que nós, nos intimida, quer trazer medo, a gente se vê sem saída, e são momentos que às vezes a gente olha para o lado e fala, Deus, o Senhor está aqui comigo, cadê o Senhor nisso tudo? Eu sei que vem alguns questionamentos, e questionar é normal. Irmãos, Deus não é contra o nosso questionamento. Deus não é contra os momentos que nós falamos, Senhor, está difícil, cadê o Senhor nisso tudo? Vem, muda a minha sorte, derruba meus inimigos, seja o que for. Deus não é contra isso, irmãos. Mas sabe o que Ele quer da gente? Que nós vamos permanecer fiéis a Ele, entendendo realmente quem nós somos. E quando a Bíblia vai falar de você, Ele fala que você é filho, irmãos, que você é filho, você pertence à família de Deus. E qual o pai, irmãos, que vê o seu filho chorando? Qual é o pai que vê o seu filho sofrendo e não vai lá para acudir o seu filho, para abraçar o seu filho? Mas entenda que tudo aquilo que nós passamos aqui na terra, existe um processo, existe um porquê. Deus está forjando o nosso coração, Deus está mudando coisas em nós, Deus está estruturando coisas em nós. Tem coisas que é necessário com que a gente venha passar. Mas não pense, irmãos, que você não vale nada. Não pense que a sua vida vale nada, porque é isso que o diabo quer fazer. Você não vale nada. Aí ele começa a falar, poxa, se eu morresse, ninguém ia sentir minha falta. Se eu não estivesse aqui, ninguém ia sentir minha falta. Porque ninguém jamais me liga mesmo, ninguém jamais me manda mensagem mesmo, ninguém mais está interessado na minha vida, ninguém pergunta se eu estou bem, ninguém pergunta se está tudo bem comigo, as pessoas só sabem me cobrar, só sabem pedir coisas para mim, mas ninguém vem falar se eu estou bem, e a gente começa com esse sentimento que pode nos levar, irmãos, a uma depressão, a um suicídio. Por quê? Porque nós perdemos a nossa identidade, de quem nós somos de verdade. Porque nós achamos que nós valemos menos do que um passarinho, porque nós achamos que nós valemos menos do que as coisas aí na terra. E quando o Senhor vai falar com a gente, Ele vai falar assim, vocês não foram comprados por ouro ou prata. O que é mais valioso aqui? Ouro, prata, rubi, diamante, seja o que for. Jesus vai falar, vocês não foram comprados por ouro ou prata, ou coisas corruptíveis, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Quando o Senhor foi resgatar a tua vida, Ele não deu um animal. Quando Deus foi nos resgatar, Ele não deu 1 quilo de ouro, Ele não deu nada, porque isso aí Ele tem em abundância. E o Senhor fala, minha é a prata, meu é o ouro, toda a riqueza vem de Deus, toda a riqueza é de Deus. Mas quando o Senhor for nos comprar, irmãos, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, para morrer em nosso lugar, para mostrar, irmãos, o nosso valor, que nós valemos mais que qualquer coisa que possa existir aqui na terra.
Esse prédio não vale nada para Deus, irmãos. O que é valioso aqui dentro somos eu e você. Nós que somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E eu posso te falar uma coisa: ninguém toca na noiva, irmãos. Ninguém toca na noiva. Sabe por quê? Porque existe um noivo que protege a noiva. Existe um noivo que protege a igreja. E o teu noivo não está dormindo. O teu noivo não está viajando, não está passeando. O teu noivo está acordado, ele está de pé. E é por isso que o salmista vai falar que o nosso Deus não dorme, não descansa. Ele está nos olhando, Ele está nos guardando. Não tema a ameaça, não tema o medo, não tema o mal, não tema essas coisas. Mas olha para a tua vida e fala: tem alguém que me protege, tem alguém que me guarda, tem alguém que não descansa, não cessa de olhar por mim, não cessa de zelar pela minha vida. Irmãos, o nosso Deus não foi passear e esqueceu da nossa vida. O nosso Deus, Ele é tão grande, irmãos, Ele é tão poderoso, que ao mesmo tempo que Ele consegue olhar para mim, individualidade, Ele consegue olhar para a tua também. Do mesmo modo que Ele consegue contemplar as minhas orações e as minhas lágrimas, Ele também consegue contemplar as suas também. E aqui dentro, irmãos, preste atenção nisso, aqui dentro não tem ninguém mais importante do que o outro. Aqui dentro não tem ninguém menos importante do que o outro. Aqui dentro todos nós somos filhos, todos nós temos a atenção do Pai, todos nós temos a atenção do nosso Deus, e Ele está falando para nós: você vale muito. Você vale muito. Não importa, irmãos, não importa o que as pessoas falam, porque pode ser também que alguém falou para você: você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Não importa o que o diabo fala, não importa o que as situações querem falar, fica com o que Deus está falando para você. Fica com o que a palavra de Deus está falando para nós aqui nessa noite. Deus, Ele tem cuidado da sua igreja, irmãos. Deus, Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem cuidado de nós. E como é bom a gente ver o cuidado de Deus nas pequenas coisas, irmãos. Eu acho que se Deus pudesse passar no telão às vezes que já era para a gente ter morrido e não morreu, a gente ia ficar surpreso, sabia? Se fosse passar aqui no telão às vezes que era para ter acontecido coisas ruins conosco que não aconteceu, você ia ficar surpreso. Enfermidades, de problemas, de dificuldades, de provisões, tantas coisas que Deus, Ele vai no meio do caminho acertando, Ele vai endireitando os caminhos tortos, Ele vai colocando o piso para você andar, Ele vai te sustentando, te segurando. Se você chegou até aqui nessa noite, irmãos, é Ele que te sustentou, foi Ele que te guardou, foi Ele que guardou a tua vida, irmãos. Pela tua própria força, você não estaria aqui hoje. Se fosse na força do teu braço, você já teria morrido faz tempo, desistido faz tempo. Mas é Ele, irmãos, sempre foi Ele, sempre será Ele, o guarda de Israel, aquele que não dorme, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, irmãos. Sempre foi Ele, sempre será Ele. Então não tema, irmãos. Eu sei que os dias são maus, eu sei que o inimigo tem investido contra nós, contra a família, contra a igreja do Senhor, contra a gente como comunidade. Eu sei que o diabo tem investido contra nós, mas sobre nós existe uma palavra. Na nossa frente vai o nosso Deus. Irmãos, e esse Deus não perde batalha, esse Deus não perde guerra. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Uma das orações quando nós estávamos cantando aqui, quando nós estávamos adorando aqui nessa noite: faz de novo, faz de novo. Eu falei: Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Senhor não mudou, faz de novo. Faz de novo, cura quem está enfermo aqui nessa noite. Faz de novo, restaura aquele que está caído aqui nessa noite. Faz de novo, abre a porta de emprego para aquela pessoa que está precisando. Faz de novo, Tu és o Deus do milagre. O Senhor é o Deus do impossível. Deus, faz de novo. Essa foi a minha oração. Eu falei: Deus, faz de novo. Porque eu sei em quem eu tenho crido, irmãos. Eu sei que Ele é fiel. Eu não falo de uma perspectiva de alguém que não passa por nada. A gente passa. Talvez você passa coisas piores do que eu estou passando. Enfim, todos nós passamos por alguma coisa aqui. Mas, irmãos, quando eu olho para Ele, quando eu olho para a palavra dEle, fortalece o meu coração e eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que eu não estou sozinho. E é por isso que Jesus, Ele fala: olha, eu vou ao Pai, mas eu vou rogar para que o Consolador venha. E esse Consolador vai estar com você todos os dias. Nós estamos aqui, irmãos, passando pela dificuldade. Nós estamos aqui vivendo essa vida. Mas nós temos alguém que caminha conosco, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos alguém que nos auxilia na nossa fraqueza, que nos levanta
quando estamos caídos, nós temos alguém quando nós não queremos vir para o culto, estamos cansados, desanimados, e aquele fôlego de vida entra em nós e fala, não, eu vou. Eu estou cansado, mas eu vou. Não foi na sua força, foi o Espírito Santo de Deus que te levantou e te trouxe aqui. Não é na sua força que você caminha, não é na sua sabedoria que você caminha, que você continua, mas é na força de Deus. É porque existe alguém que olha e que zela pela tua vida, que olha e que zela por aquilo que você tem colocado diante dele, as necessidades que você tem colocado diante dele. Deus, ele tem compromisso com aquele que ora, e se você tem orado, se você tem colocado a tua vida na presença de Deus, irmãos, ele tem cuidado de você, ele tem olhado pela tua vida. Então apenas permaneça, permaneça chorando, permaneça com medo, permaneça do jeito que você está, permaneça, porque enquanto eu estava em casa, lendo a Bíblia, diante de algumas coisas que a gente passa, eu me deparei com esse versículo, e eu parei nesse versículo, porque esse versículo foi um bálsamo de Deus sobre a minha vida. Esse versículo foi um bálsamo de Deus sobre a minha vida, para eu saber, eu não estou sozinho, para eu saber que Deus tem contemplado o que eu tenho passado, para eu saber que o Senhor, ele olha pela minha vida, ele olha por tudo aquilo que eu tenho enfrentado, e não veio resposta. Isso que é o mais interessante, porque até agora eu não falei o porquê de nada, né? Porque só Deus sabe o porquê. Deus não me respondeu nada, tipo assim, filho, você está passando isso por causa disso, isso, disso. Não teve resposta. Mas sabe o que trouxe um bálsamo para o meu coração? Só de eu saber que eu não estou sozinho. Só de eu saber que existe um Deus, irmãos, que está ao meu favor, e eu com Ele, vou usar uma frase de para-choque de caminhão, eu com Ele, nós somos a maioria. Nós somos a maioria com Deus, irmãos. Pode se levantar um exército contra você, pode se levantar uma nação contra você, pode se levantar o inferno inteiro contra você, eles não podem contra a tua vida, porque diante de você vai um Deus todo poderoso. E eu amo esse salmo, eu compartilhei já esse salmo, eu amo esse salmo, que fala, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, só que ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Olha que interessante isso. De onde vem o meu socorro? É de um remédio novo que estão lançando? Não. É de um tratamento revolucionário? Não. O meu socorro vem do banco, que eu vou oscilar e... Não. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. O teu Deus, Ele não fez um castelo de areia, irmãos. Ele fez os céus e Ele fez a terra. Quando eu ouço esse salmo, quando eu leio esse salmo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso mostra para mim, o meu Deus foi capaz de fazer tudo isso que eu tenho visto. O meu problema para Ele não é nada. É isso que o salmista está falando aqui. Ele fala, o meu socorro vem de quem? Só de um Deus que fez os céus e a terra, mais nada, mais nada. Ele só fez os céus e a terra. Que Deus é esse? Irmãos, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele fez os céus e Ele fez a terra, tudo pelo poder da sua palavra, e Ele sustenta tudo pela sua palavra, e Ele muda a tua vida e a tua história pela sua palavra. Nada mudou, tudo continua sendo o mesmo. A forma de Deus trabalhar através dos séculos permanece o mesmo. Pode passar céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ele continua fazendo a mesma coisa, liberando a sua palavra sobre a sua igreja, liberando a sua palavra sobre a sua vida. Deus continua liberando a sua palavra sobre a sua história, e pela palavra de Deus, a tua história vai mudar em nome de Jesus. Não é porque o homem está falando, não é porque mudou o governo, não é porque a medicina está avançada, não, mas é pela palavra de Deus. Tudo se faz, tudo se cria. A Bíblia diz que pela fé nós sabemos que aquilo que é visível, ele foi feito como, irmãos? Ele foi feito daquilo que é invisível. Deus, ele apenas liberou uma palavra, e aquilo que era invisível passou a existir, pela palavra criadora de Deus. Essa palavra que nós ministramos aqui nos cultos, essa palavra que nós lemos, essa palavra que nós nos alimentamos, essa palavra tem poder de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Então nessa noite agarra essa palavra, irmãos. Agarra essa palavra sabendo que você é um filho de um Deus Todo-Poderoso. Você é alguém que o Senhor, Ele não trata a gente em atacado, Ele não trata a gente como se fosse uma montadora de carro.
né? A montadora de carro, ela às vezes tem aqueles, esqueci o nome, mas tem aquelas manutenções. Pegou uma leva de carro com defeito, todos vêm com defeito também. Mas nós somos feitos únicos, imagem e semelhança do nosso Deus. Por mais que você seja parecido com teu irmão, você é único. Meu irmão gêmeo está aqui, né? A gente é quase igual, mas nós somos únicos. A minha impressão digital é só minha, não é dele também. Às vezes até o celular não bloqueia. Eu vou desbloquear o celular dele e o celular fala que não é ele. E nós somos bem parecidos. Para mostrar a nossa individualidade, como nós somos únicos. Deus nos fez de uma maneira única. Deus nos fez de uma maneira especial. Quando a nossa mãe e nosso pai estavam esperando a gente, irmãos, Deus nos criou, Deus nos colocou ali com um propósito para essa terra. Nós não estamos aqui jogados ao acaso, nós não estamos aqui porque nós tivemos que nascer, não. Existe um Deus que faz tudo com um propósito. O nosso Deus não é um Deus aleatório, não é um Deus que joga sorte. O nosso Deus não é um Deus que colocou uma senha para o universo existir e tudo tem que existir só porque Ele colocou um algoritmo lá e tudo está funcionando dessa maneira. Não, Ele governa todas as coisas. Ele está sentado sobre um alto sublime trono, conduzindo a humanidade, guiando todas as coisas, e a minha vida e a tua vida está lá, ó, passando diante dele, está lá diante dele todo dia, todo momento, a cada circunstância. Então, irmãos, enche o teu coração de fé nessa noite, enche o teu coração de esperança nessa noite, porque foi essa fé e essa esperança que encheu meu coração e nos levanta da cama, nos levanta de onde nós estamos, fala, vamos, porque Deus, Ele é contigo. Vamos, porque Deus é o teu guarda, Ele é a tua sombra, Ele é aquele que está com você, Ele é aquele que não dorme, Ele é aquele que não descansa, Ele é aquele que não tira o olho de você. E eu quero falar uma coisa que eu acho importante também, porque se num ponto nós temos pessoas que falam que nós não somos nada, somos, né, o verme do verme do verme. Existem essas pessoas que falam isso, até pregam isso. Mas também existem aqueles que falam que a gente é o top, nós somos tudo, nós somos até melhores que Deus. Tem gente que fala que até nós somos melhores que Deus. Existem esses extremos. Mas o que Deus está colocando sobre nós aqui hoje é a nossa posição, é o nosso lugar de filho. E como um filho, nós temos um pai que cuida de nós. Cara, eu vou ser sincero, eu conheci o Senhor, eu tinha 17 anos, eu era pouco adolescente, 17, 16 anos, e eu não entendia muito bem. Quando você vai falar de um amor de pai, a gente não entende muito bem as coisas, né? Eu já falei até umas vezes aqui, o meu pai, ele sempre falava assim para mim, filho, te amo. Aí eu falava assim para ele, eu amo mais. Aí ele falava assim para mim, quando você tiver filho, você vai saber o que eu estou falando. E toda hora ele falava, filho, eu te amo. E eu falava assim, pai, eu amo mais. Aí ele falava assim, quando você tiver filho, você vai entender o que eu estou falando. E é engraçado, porque depois eu tive um filho, né, 2 filhos. Aí eu estava falando para o meu pai, falei, pai, eu te amo. Aí meu pai falou assim para mim, eu te amo mais. Aí eu falei assim, tá bom, pai, eu vou parar por aqui. Porque o amor de um pai para um filho é um amor sacrificial. E a gente só entende isso com essa intensidade depois que a gente se torna pai. A gente só entende o amor de Deus como um pai para conosco depois que nós nos tornamos pais. E nós entendemos, irmãos, esse amor que nos leva a fazer coisas que talvez uma pessoa normal não faria. Talvez uma pessoa que olha de fora fala, você é louco, você faz isso, você fez aquilo, você se jogou daquilo, porque o amor de um pai para um filho é um amor inexplicável, e é por isso que Deus, Ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer por nós, porque a Bíblia vai falar, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Me explica esse tal com palavras. Quem é pai, quem é mãe aqui, me explica esse tal com palavras. Se você conseguir exprimir com palavras o que você sente pelos teus filhos, eu te dou um prêmio, porque não tem palavra. É um amor que não se mede, é um amor que a gente não consegue colocar com palavras. É por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único filho. É um amor sem explicação, irmãos. É um amor sem medidas, e a minha oração é que você sinta esse amor no teu coração nessa noite, em nome de Jesus.
Se você nunca sentiu amado por Deus, a minha oração é que nessa noite você possa sair daqui com essa convicção do quanto Deus te ama. Que nessa noite você possa sentir Deus te abraçar como um filho, e você no colo do Pai, sendo cuidado, você no colo do Pai, sendo tratado, sendo protegido. Que você entenda nessa noite, Deus te pegando no colo e falando assim, ó, ninguém toca no meu filho, ninguém toca nele, ninguém toca nela, é meu, eu comprei. Você não pertence a você mesmo, você já foi comprado, você pertence ao Senhor, e ninguém toca em você, porque você é dele. Você pertence a Ele, irmãos. Então quando alguém tem que tocar em você, quando alguém quer tocar em você, tem que chegar diante de Deus, tem que chegar, posso? Eu vou fazer alguma coisa? Porque, irmãos, não tem como. E ai daquele que se atrever a tocar em você, ai daquele que levantar um dedo contra você. Não se justifique, não queira colocar suas ações, não queira colocar os seus, não queira se justificar. Irmãos, não queira se colocar na frente do Pai. Que às vezes a gente quer se defender, a gente acha que cresceu demais. Não, eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou brigar, eu vou fazer, eu vou resolver isso no banco. Não, eu vou tentar isso, não, eu vou tentar aquilo. E você começa a ir na onda de todo mundo. Não, faz isso, faz aquilo, irmãos. Você como um filho fala, eu só tenho uma coisa para fazer, é contar para o meu pai. Eu recebi uma notícia, algo aconteceu, eu só vou fazer uma coisa. Pai, é isso. Coloca diante dele, irmãos. Coloca diante do Pai. Porque não adianta você querer fazer, não adianta você querer, fazer tantas coisas e por último, falar com Deus. Não adianta você falar, Senhor, me ajuda, eu sou teu filho, mas você já tenta de tudo, faz de tudo. Coloca a carroça na frente dos bois, faz tudo, depois fala, não, peraí, vamos falar com Deus. Primeira coisa, fala com Ele. Fala com o Pai, chega diante de Deus, fala, Deus, olha, está acontecendo isso, Senhor, olha essa ameaça, Senhor, olha essa necessidade, Deus, olha essa enfermidade, olha esse diagnóstico, olha esse problema, olha o meu marido, olha os meus filhos, Senhor, olha, coloca diante dele, irmãos, porque a Bíblia vai falar que quando nós oramos em secreto, o Pai que nos vê em secreto, Ele nos recompensará. O Pai tem prazer em recompensar os filhos, e é por isso que Hebreus 11 fala, que aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que ter fé que Ele exista, e que mais? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele galardoa, Ele presenteia, Deus, Ele tem presentes para a sua igreja. Deus apenas não quer que você creia nele, mas que você creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem bênção para você, Ele tem vitória para você, Ele tem restauração para a tua casa. Não é apenas crer que Ele exista é bom, mas eu tenho que crer que o meu Deus, Ele tem prazer em me abençoar, Ele tem prazer em entregar aquilo que eu preciso, e é por isso que a Bíblia fala para fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus. Por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, Ele tem prazer em dar aquilo que você está pedindo, irmãos. Ele tem prazer em abrir a porta, Ele tem prazer em mudar a tua sorte, Ele tem prazer em fazer aquilo que você tanto está pedindo. O que nós precisamos apenas colocar diante de Deus, as nossas circunstâncias. O que nós precisamos fazer, permanecer fiéis ao Senhor, permanecer fiéis à palavra dEle, declarar essa palavra todo dia, e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele. A Bíblia não está falando os ungidos, os especiais, os que têm serviço na igreja, os que são... Não, a Bíblia está falando todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Então permaneça, irmãos. Permaneça confiando em Deus, permaneça acreditando em Deus, permaneça guardando a palavra de Deus, permaneça tendo a consciência de quem você é. Chegue na presença de Deus com confiança, chegue na presença de Deus como filho, o filho amado que você é, irmãos. Chegue sabendo quem você é. Não deixe o diabo te menosprezar, não deixe o diabo te diminuir, dizer que você é menos do que realmente você é, porque ele está acuando a sua igreja. Ele está acuando a igreja do Senhor, Ele está nos colocando numa posição que não nos pertence, e nos privando de viver coisas extraordinárias com Deus. Qual que é a ameaça que está batendo na tua porta hoje? Qual que é a necessidade urgente que está diante de você hoje?
Qual que é o gigante que está se levantando contra você hoje? Qual é o problema que você fala, Deus, humanamente eu não consigo. Senhor, humanamente não dá para mim. Senhor, eu já tentei de tudo, não consegui. O que está te assombrando? O que está trazendo medo para o teu coração nessa noite? Ei, pode falar uma coisa? Descansa, não temas. Descansa, não tenha medo. Porque quando o Senhor vai falar aqui, Ele fala, não tenha medo aquele que pode matar o corpo. E existe uma contabilidade aí, né? Eu vou falar porque eu acho interessante, que existem 366 não temas na Bíblia, né? A todo momento o Senhor está falando para nós, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Porque o medo, ele bloqueia a nossa confiança em Deus. O medo, ele é o oposto de confiança. Então, se eu tenho medo, automaticamente, a minha confiança em Deus, ele está baixa. Mas quando nós confiamos em Deus, o nosso medo ele vai embora, porque nós temos certeza de que existe um Deus que zela pela nossa vida. Existe um Deus que tem olhado para o que eu estou passando. Então, nessa noite, em nome de Jesus, não temas, não tenha medo. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar aquela história da filha de Jairo com você. E essa passagem, ela também falou muito comigo, porque Jairo chega para Jesus e fala, Jesus, vai até minha casa, a minha filha está muito enferma, ela está prestes a morrer. E enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, no meio do caminho entra uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. E a mulher do fluxo de sangue, ela rompe a multidão, ela toca em Jesus, Jesus para, né, lá no meio do caminho, quem me tocou? Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem te tocou, vem a mulher, eu toquei, seja curada, seja livre do teu mal, e aquela cena linda acontecendo. Só que do outro lado existe um pai desesperado, um pai que foi atrás de Jesus, Jesus cura a minha filha, ela está morrendo. Não era algo para depois, não era algo, dá para esperar, a filha estava morrendo. Só que no meio do caminho aconteceu tudo isso. E enquanto Jesus está falando com aquela mulher, vem umas pessoas, vem uns servos ali que trabalhavam ali com Jairo e fala, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Diante daquele cenário de milagre, né, diante daquele cenário de cura, Deus fazendo na vida do outro. Aí vem um servo e fala que a minha filha morreu. Imagina o semblante de Jairo. Imagina o rosto de Jairo. Triste, abatido, talvez ele pensando, se Jesus não tivesse parado para essa mulher, eu acho que Jairo deu vontade de pegar e bater na mulher, agora o teu fluxo vai voltar de novo, mulher. Imagina a cabeça de um pai, irmãos. Cara, se Jesus tivesse parado, dava tempo, ele chegava a tempo, só que o nosso tempo não é o tempo de Deus, irmãos. Deus, ele não trabalha com o nosso tempo, não trabalha com o nosso prazo, não trabalha com aquilo que nós somos. Deus é até amanhã, não importa se o médico falou 1 mês, 1 ano, 2 anos, Deus não trabalha com o tempo humano, irmãos. E Jairo queria encaixar Jesus no tempo dele. Senhor, se eu tivesse corrido um pouquinho mais, dava tempo. Se eu tivesse acelerado o passo, talvez daria tempo. Só que naquela notícia toda, em que fala, Jairo, não incomode mais o mestre, crê somente, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Jesus olha para Jairo. Jesus chama Jairo, olha para mim, Jairo. Quando Jesus chama Jairo, o que Jesus quer? Que Jairo olhe para ele. Se alguém te chama, o mínimo é que você olhe para a pessoa, né? Então, quando Jesus chama Jairo, Jairo está dando atenção para as pessoas, Jairo está dando atenção para a má notícia, Jairo está dando atenção para a afronta, Jairo está dando atenção para o diagnóstico, Jairo está dando atenção para o problema, Jairo está dando atenção para aquilo que se levanta diante dele, mas Jesus fala, Jairo, olha para mim, não temas, crê somente. Cara, isso é um divisor de águas. Ele olha para Jairo e fala, Jairo, não temas, crê somente. E sabe o que ele está falando para nós aqui hoje? Olha para mim, não temas, crê somente. Olha para a minha palavra, não tenha medo, crê somente. Olha para o que eu estou falando para você, olha para mim, não tira o olhar de mim, não olha as circunstâncias, não olha o levante, não olha a afronta, não olha o que falam, não olha o que estão fazendo contra você. Crê somente, não tenha medo.
E qual foi o desfecho da história de Jairo? Jesus foi até a casa de Jairo e Jesus ressuscitou a sua filha. Pode falar uma coisa? O que era a cura de uma enfermidade virou a ressurreição de um morto. Você até consegue entender isso? O que você está pedindo para Deus é pequeno, o que Deus vai fazer é muito maior. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, vai glorificar o nome dEle. O que Deus vai fazer na tua vida, irmãos, é muito maior do que você tem pedido. Jairo queria uma cura, Deus entregou uma ressurreição. Irmãos, isso é poderoso demais. O testemunho de uma cura é muito menor do que o testemunho de uma ressurreição. É verdade ou não é? O que Deus vai fazer com você, o testemunho da tua vida, o testemunho da tua casa, o testemunho da tua família, o testemunho da tua saúde, vai impactar muito mais, vai chegar a nações, vai chegar a cidades, vai chegar a estados. Então o testemunho que Deus fez na tua vida vai impactar essa geração com aquilo que Deus vai fazer através de você. Então não temas, crê somente. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Olha para Ele, não olha para as circunstâncias, não olha para a afronta. Olhe para Jesus em nome de Jesus. Mantenha o teu olhar nele. Mantenha os teus olhos fixos nele. Mantenha o teu coração nele, irmãos. De verdade, mantenha. Porque eu falo por experiência. Quando você olha para aquilo que você tem medo, você não consegue ver mais nada. Você só consegue ver aquilo. Quando você dá muita atenção para aquilo que te dá medo, você não consegue ter nenhuma reação, porque você não consegue olhar o todo, você não tem a visão do todo. Mas quando você olha para aquilo que te dá medo, mas automaticamente você já vira o teu olhar para aquilo que é o teu escape, você consegue fugir daquilo. E Jesus é o nosso escape, irmãos. Jesus é a nossa saída, Jesus é a solução da nossa vida, Jesus é a solução dos nossos problemas, Ele é a solução de todas as coisas, para a humanidade, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua saúde, para as tuas finanças, para a tua empresa, seja qual for o problema, Jesus é a solução. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar nessa noite em nome de Jesus.